esse é o vídeo que eu complemento a aula 4.1. Ela vai continuar quando a gente voltar presencial, mas isso aqui eu queria, para encerrar esse nosso ensino até segunda ordem à distância, fazer um pequeno estudo de caso. Tá? E eu vou basear isso aqui no livro do Almirante Woodward, que é o 100 dias. A campanha teria durado cerca de 100 dias, a campanha das Falklands para os ingleses. E o Almirante Woodward, esse livro tem na biblioteca da escola. Tinha mais de um exemplar quando eu vi da última vez. Agora que está voltando presencial, quem quiser buscar, eu não tenho cópia digital dele. Então, 4 de maio de 1982, eu soube agora, preparando esse estudo de caso, 4 de maio, hoje é o dia da aviação naval da Argentina, por causa dos eventos desse dia. E nós estamos falando de guerra antiaérea, a aula que nós estamos falando. E eu vou começar no dia 2 de maio. O dia 2 de maio foi o afundamento do Belgrano. O afundamento do Belgrano é esse aqui, ó. Esse GT. Eu perguntava, mas comandante, por que falar do afundamento do Belgrano se é guerra antiaérea? É porque isso aqui vai ter um peso razoável no que vai acontecer 2 dias depois. Então, lembrando, já falei outras vezes, nós tínhamos 3 grupos-tarefa argentinos. O 25 de maio, com seus escoltas, 3 corvetas, e o Belgrano. O Belgrano possuía míssil, superfície, Exocet. E ele foi afundado fora da zona de exclusão. A zona de exclusão estabelecida pelos britânicos de 200 milhas, ele foi afundado fora por um submarino nuclear. E a decisão de afundar subiu toda a cadeia de comando até o nível político. Foi até a primeira-ministra para mudar o quê? As regras de engajamento, que eu tenho falado algumas vezes e vou repisar, né, quando a gente voltar. As regras de engajamento são o que é definido para os comandantes para o uso da força. Então, fora da zona de exclusão, não podia afundar navio argentino. E aí, como o pessoal, o CFT estava aqui, né, o Almirante Woodward, estava no Hermes, ele, junto com o comandante submarino, via satélite com o Reino Unido, eles decidiram afundar o Belgrano. E isso foi um choque, né, porque o navio estava fora da zona de exclusão. Então, o próprio Almirante Woodward entendeu que a retaliação iria acontecer o mais rápido possível. Os argentinos iam atacar. Qual foi a consequência prática disso? As forças de superfície voltaram para a terra, ficaram atracadas, e aí só restou aos argentinos o uso da força aérea e da força aeronaval para fazer ataque à força-tarefa inglesa e, mais tarde, não vai ser o propósito aqui desse vídeo, que ficou conhecido como Beco das Bombas, né? Beco das Bombas, lá no final de maio, que foi os ataques aos navios que faziam aqui o apoio ao desembarque anfíbio. Mas não é o nosso propósito agora. Então, aí uma foto do Belgrano já alvejado e o pessoal tocando poste de abandono e guarnecendo as balsas salva-vidas. Lembrando que isso aqui é o inverno do Atlântico Sul. Isso aqui está muito frio. O tempo de sobrevivência na água é muito pequeno. Só para lembrar que os componentes meteorológicos, climatológicos de uma guerra no Atlântico Sul no inverno. Então, dia 4 de maio. Isso aqui são as aeronaves argentinas. Isso aqui é a aeronave de esclarecimento, um SP-2 Neptune, americano. O Hércules KC-130, para fazer o reabastecimento do quê? Da Fera. Super retandar. Foram 2, né? Uma vaga de 2, lançando o torpedo AM-39. Então, qual foi o cenário que aconteceu no dia 4 de maio? Então, 4 de maio, isso aqui é de um livro, não é o livro do Almirante Woodward, mas é de um livro, eu vou botar aqui em azul, nada pessoal, em azul vai ser o Partido Britânico, que aqui está fazendo a defesa antiaérea, né? Então, gente, olha só.
o KC-130 que eu já mostrei. Então, o que o Almirante Woodward tinha? A inteligência britânica tinha. Os superetandar estavam baseados em Rio Grande. Inclusive, esse é um vídeo que tem lá que eu botei nos canais, nos vídeos alternativos, vídeos complementares. Os americanos pensaram, os britânicos, com operações especiais, o SAS, vir aqui Rio Grande e destruir o superetandar. Só que isso aí foi arvorado por diversos fatores, eu não vou entrar aqui na guerra. Então, foi pensado, foi planejado uma operação especial em terra na Argentina para botar o superetandar embaixo. Então, dia 4 de maio, a força britânica estava disposta aqui. Então, aqui tem vários conceitos do que a gente falou. Entendeu? Primeiro, eu sabia a possibilidade do inimigo. Então, ele tem um superetandar, ele tem um Exocet AM-39, alcance cerca de 40 milhas, reabastecido por aeronave, ele pode chegar e fazer frente à força. Então, eu estudei, eu sei a área de operações que eu estou atuando, inverno, nebulosidade, altura das vagas, armamento do inimigo, capacidade dele de voar. Tá? E aí o que eu faço? Eu disponho a minha força. Eu vou fazer um slide daqui a pouco dispondo a minha força. E aqui está a lista, eu vou dar um zoom nisso aqui para a gente mostrar como é que ficou. Mas a ideia foi essa. Então, o eixo esperado do ataque, ó, o eixo que o Almirante Woodward esperou, foi em cerca de 230, que a gente vai ver daqui a pouco nas mensagens. Cerca de 230, e ele dispôs a força dele desse jeito. Eu vou para o zoom daqui a pouco. Sempre lembrando, tá, gente? Isso aqui é do Almirante Woodward. Uma boa referência que eu tenho aqui. Tem várias outras fontes. É que eu estou usando essa referência porque senão o vídeo fica muito longo. E aí você divaga. Somente eu recomendo o blog do Poder Naval. Voltando aqui, deixa eu ver se eu tiquei essa figura. Tiquei. Vamos para a parte do zoom. Eu vou usar a canetinha aqui. Obviamente, isso aqui não está disposto. Tá? Então, é hoje a fragata Radmack, na Marinha do Brasil. E o 3 é a fragata Greenhill, na Marinha do Brasil. Só para informação, isso aqui, o 2, era o Invincible, que era um porta-aviões, NAI, e o Hermes, que era o Capitânia. O Invincible era o comandante da guerra antiaérea. A gente vai ver o que aconteceu aqui na sequência dos eventos. Vamos dizer que o Invincible deu meio mole. Os 567 são 3 navios auxiliares, grandes. Então isso aqui já foi o quê? Botar navios para dificultar a detecção radar de quem vem de terra. Então, olha só, ele botou mais ou menos no setor ali em torno do eixo 230, né? A base de Rio Grande, do argentino, já não poderia vir o superetandar. Por que viria de lá? Porque não tem autonomia, você não vai dar mole de vir de outro lugar para aumentar ainda mais a sua pernada, ou seja, você já está reabastecendo em voo. Então, o eixo do Almirante Woodward era esse. E aí ele estabeleceu 2 linhas de defesa. Ó. Ele botou aqui 4 CTs, 4 destroyers, e mais 3 destroyers aqui. As fragatas tipo 22, hoje, na época Brilliant e a Broadsword, né, por que elas estavam perto dos porta-aviões? Por causa do Seawolf, que é a defesa de ponto. Então eles tinham a função chamada de goalkeeper, em inglês goleiro, exatamente para proteger e evitar que os porta-aviões levassem ao gol. Uma linha aqui cerca de 20 milhas, com os CTs, e o piquete radar, uma linha de piquete radar, né, com 3 tipo 42, a Coventry, a Glasgow e a Sheffield, sendo a Glasgow a mais amarada, a mais afastada do corpo principal. Então, qual foi a sequência de eventos no dia 4 de maio? Tudo em horário Zulu, tá? A Força Britânica manteve o horário Zulu. Você vê que coisas bobas, né? Isso aqui ajuda o quê? Coordenação. Você está conversando com Londres na hora média de Greenwich, que é o fuso Zulu. Então, independente da luz do sol, da luz da lua, da noite, período noturno, tudo estava em Zulu. Então, às 10h55 Zulu, cerca de 8 horas da manhã na área, né? O CFT conversa com a Glasgow e fala, a gente está esperando um ataque. Isso é o Almirante Woodward conversando com o comandante da Glasgow. Ele é mais ou menos como o comandante da cena de ação aqui,
Ele seria o comandante da cena de ação dos piquetes radar, cerca de 40 milhas do corpo principal. Então, qual a ideia dele? Tentar detectar uma vaga atacante e, se for lançado o míssil, usar o chaff. Imagino que o pessoal sabe o que é o uso do chaff. Bem rapidamente, pedacinhos de papel alumínio compatíveis com o comprimento de onda do radar, de modo a tentar despistar o radar. Então, o comandante da Glasgow, ele já tinha um procedimento dele, não estava disseminado na força, de não usar a comunicação satélite à luz do dia. Por quê? Porque a comunicação satélite interferia com os radares de busca. Olha só o que é guerra eletrônica dentro da própria força. Então você tinha um procedimento de comunicações que estava interferindo com os radares. Ele conversou isso com o comandante, com o almirante Woodward de manhã. Isso vai ser importante daqui a pouco. E aí o almirante falou o seguinte, nós estamos esperando algo da marcação 230, vindo do Rio Grande, superetandar com ExoC. Na hora que eles usarem o radar deles, das aeronaves, eles vão lançar no primeiro blip que eles tiveram. Então, vocês estão aí, essa linha de piquete para isso, faz parte da guerra, então prepara para o mau tempo. Então, o Invincible, eu tinha falado, é o comandante da guerra antiaérea, alarme está branco. Tá? O alarme está branco. O que acontece às 13h56 Zulu? 13h56 Zulu, o operador de imagem da Glasgow usa o seu apito, que era a tradição dos navios ingleses, o operador de guerra eletrônica usa o apito. Por quê? Para chamar todo mundo, comandante guarnecendo o seu AC. Também, comandante da Glasgow, está guarnecendo o seu AC. O que acontece? Dissemina isso na PMTA, a principal manobra tática alarme que a gente já viu. Né? Marcação 238, 238, 40 milhas. Eles identificam como radar do superetandar. É o suficiente, né? O superetandar emite por 3 segundos para poder ter uma ideia da força. E detecta os bips, que na verdade são os bips dos piquetes, não é da força principal. São os bips do piquete. E o almirante, né? O que acontece? Dissemina. O Invincible, o comandante da guerra antiaérea, não muda o alarme. O comandante da guerra antiaérea continua com o alarme branco. Mas, né, essa aqui é a Glasgow, a Sheffield está aqui. A Sheffield está mais perto da cena de ação do que qualquer um outro. Recebeu essas fonias, está guarnecendo a linha, a rede PMTA. Então são 2 números de acompanhamento, o 1234 e o 1235. São os números de acompanhamento da Sheffield. E o interessante do livro do almirante Woodward, né, o pessoal agora ele pega no radar. A Glasgow consegue pegar no radar. Falei errado, tá? 1234 e 1235 são contatos da Glasgow. Eles eram os contatos MAGE, eram só marcação, 238, cerca de 238, e agora passou a ser contato radar. Agora eles têm no radar 2 aeronaves fechando para cima da força. Já a 35 milhas. E quando ele dissemina esses contatos para o comandante da guerra antiaérea, segundo o almirante Woodward, você ouve o barulho, o barulho do chaff sendo lançado. O chaff da Glasgow. Então o comandante determina como é que funciona esse Glasgow, lá na Glasgow. Ele determina que o navio assuma 025 para se posicionar o quê? 4 nuvens de chaff. Isso aqui vamos fazer um quadrinho aqui só para dizer qual foi a manobra dela. Um rumo cerca de 025. E o que ele manda fazer? Manobra 025 e ajusta a velocidade para quê? Vento relativo 0. Para que vento relativo 0? Porque senão esse chaff vai embora. Você vai perder a proteção. Não é proteção. Você vai perder o despistamento do chaff. Então a Glasgow estava protegida. E as aeronaves aproximando. O que acontece? Os superetandar lançam os ExoC e elas voltam para Rio Grande. E agora os contatos 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 5 passam a ser o quê? Passam a ser os mísseis. Os vampiros 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. E a informação força sob ataque. O comandante da guerra antiaérea não muda o alarme. O alarme na força continua branco. Obviamente a Glasgow está em pós-combate e a Sheffield
né, não está transmitindo com seu SATCOM, aí vamos para o que acontece. Né? Na Sheffield, está transmitindo com satélite, o radar de busca está com interferência da comunicação satélite do próprio navio. A Sheffield não lança o chafe e não faz manobras evasivas. Ela é atingida às 14h04 Zulu. Ou seja, em 8 minutos, foi detectado o MAGE, as aeronaves lançaram e o navio foi atingido. O passadiço ainda conseguiu avistar as esteiras, né, a fumaça dos mísseis chegando. Tá? E aí, gente, isso aqui tudo, né, atingiu a Sheffield, 8 pés, cerca de 3 metros acima da linha d'água, abriu um buraco grande, teve um incêndio, né? É discutido depois, não vou entrar aqui na guerra, não está no livro do Almirante, se explodiu, se não explodiu, se o incêndio foi causado só pelo impacto do míssil. Não é o foco aqui o controle de avarias, mas também tem muita história. Tudo que envolve guerra tem história de todas as frentes. Guerra antiaérea, guerra anti-submarino, procedimento. Né? Então, eu tentei aqui dar um resumo do que a gente conversou até agora, do que a gente ainda vai conversar, mas dar um exemplo mais próximo da realidade. Aconteceu há 38 anos, né? E é o último caso de 2 forças navais se encontrando no mar. E foi a primeira vez que o navio inglês, britânico, foi afundado depois da Segunda Guerra Mundial. Ele não foi afundado aí, né? Ele começou a embarcar água, o comandante tocou posto de abandono e estava sendo rebocado pelos navios. Por um outro navio, e aí, com o estado do mar e a água embarcando, foi decidido que era para afundar. Então, foi o primeiro navio afundado depois. Tá? Então, para fechar, né, eu falei que tinha muita coisa de vários assuntos. Não é a minha matéria, mas falando de liderança. Né? Então, o que aconteceu aqui? A Sheffield tomou uma mecha. O que a Glasgow fez? Largou sua posição mais avante para ajudar. O que o almirante falou? Negativo. Fica na tua posição. Então, o almirante atuou por veto. Aquilo que a gente conversa. Ele é o CWC, passou a guerra antiaérea para a Invincible, que não tocou alarme branco até confirmar que a Sheffield tomou mecha, aí passou para alarme vermelho. A Glasgow veio ajudar o navio. O ACT atuou por veto. Negativo. Mantém sua posição de piquete. E aí ele pegou quem? Ele pegou o Yarmouth, que é esse navio bravo aqui, e mandou ele ser o comandante da cena de ação para apoio a Sheffield. Então o almirante tem que estar cabeça. O bom desse livro é isso, você sabe como é que funciona a cabeça do almirante. E aí você começa a entender que o almirante não tem que ficar preocupado com coisas mais banais. Não é porque ele é poderoso, sobrenatural. É porque ele tem coisas mais importantes para decidir. E esse foi um caso. A decisão do comandante foi ajudar o outro amigo que tomou um tiro. Ele se safou com o chafe, com a manobra dele. Ele viu antes. Ele fez tudo certo. Mas na hora que ele foi ajudar o amigo, ele tomou um veto do OCT para continuar na função dele de piquete radar. E aí ele usou o quê? A segunda linha de defesa dele. Né? E ele comenta no livro, né, que um oficial do Estado-Maior chegou ao almirante. O senhor deve fazer alguma coisa. Né? O must em inglês é poderoso. Né? You must do something. Aí o almirante, não, negativo. Deixa rolar. Né? Porque ele entendeu que ele não podia, a 40 milhas de um incêndio, ficar manobrando isso. Ele manobrou quando que ele pôde manobrar? Por veto. Quando ele viu que o navio que ele designou como piquete estava deixando a posição para ajudar o outro. Foco na missão. Continuar como piquete. Né? Então, isso aqui tem guerra antiaérea, tem defesa antiaérea, mas tem também um pouco de liderança no nível mais alto. Ah, mas por que o segundo tenente tem que entender como é que é a liderança no nível mais alto? Para exatamente saber. Ele não vai saber o que o almirante sabe, ou o que o comandante do navio sabe, ou o que o imediato sabe. Mas ele, pelo menos, tem a noção seguinte: esses caras têm outras responsabilidades. Eu conversei com vocês isso aí no segundo ano, naquela aula de FNA que eu fiz. Tá? Eu acho que eu me alonguei um pouco, mas foi feito com boa vontade para a gente poder ilustrar e, se não mudar nada, encerrar essa fase do ensino à distância, da aprendizagem à distância, né, como eu gosto de dizer, da melhor forma. Espero ter atingido esse propósito.